palavra de Deus. Amém? Vamos falar agora da palavra de Deus. E eu vou ler um texto aqui com os irmãos, que está aqui no livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 28, o versículo 29 e o versículo 30, amém? Hoje nós vamos meditar nesse texto. Deus tem aqui uma palavra maravilhosa para ministrar aos nossos corações. Então vou ler aqui em Juízes, capítulo 16, isso. Vamos ler aqui a partir do versículo 29 ao versículo 30. Diz assim, irmãos, preste muita atenção naquilo que Deus, Ele quer falar nessa noite, amém? Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e me esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingues dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustentia a casa, e arrimou-se sobre elas, com as suas mãos, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Irmãos, eu queria falar hoje sobre Sansão. Hoje nós vamos aprender algumas coisas com Sansão, né? Nós vamos aprender algumas coisas com Sansão. Israel vinha sofrendo no período de 40 anos. Foram 40 anos de muito sofrimento. Israel sofreu durante 40 anos, mas não foi qualquer sofrimento. Israel foi refém dos seus inimigos. Os inimigos de Israel faziam o que queria com Israel. Por quê, pastor? Porque Israel estava fora da presença de Deus. E no Antigo Testamento, principalmente, todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Deus permitia que os seus inimigos se levantassem contra si. Então Israel, mais uma vez, está afastado do Senhor, passando um período de 40 anos de muito sofrimento. Israel estava padecendo, Israel estava sofrendo muito. Mas quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus tão bom, é um Deus tão maravilhoso, é um Deus que é difícil compreendê-lo. É o nosso Deus. E Deus agora olha para Israel, sabendo que era uma nação eleita, era um povo escolhido, era um povo que Deus escolheu para fazer a diferença na terra. Então Deus agora resolve tomar as devidas providências para tirar Israel daquele sofrimento, para tirar Israel daquela tortura, daquela perseguição por conta dos filisteus. Deus agora, Ele tem um plano, e o plano de Deus sempre é levantar alguém, levantar um libertador, levantar alguém como líder, para que pudesse pelejar a favor de Israel. Deus agora, Ele visita uma família. Havia um homem chamado Manoá. Esse homem, ele foi o pai de Sansão. Mas antes de Manoá, junto com a sua esposa, eles terem Sansão, eles receberam o anjo do Senhor. A esposa de Manoá
ela recebe o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz a ela que ela iria receber, né, que ela iria engravidar, porque Deus iria enviar um menino ao mundo, e esse menino seria então o libertador de Israel para aquela hora, para aquela ocasião, para aquele momento. Quando essa mulher ela recebe o anjo do Senhor, ela vai se alegrar. Primeiro, ela era uma mulher estéril, ela não podia gerar filhos. O maior desejo dessa mulher era ter filhos, né? Ela queria ter filhos, era o maior sonho dessa mulher. Só que agora ela recebe o anjo do Senhor falando para ela que ela iria ter um filho, e que esse filho era um enviado de Deus, era um filho que Deus estava enviando para ela. E agora o anjo de Deus vai detalhar a essa mulher e vai falar para essa mulher que essa criança que está vindo ao mundo através dela seria um nazireu. Então, a partir do momento que o anjo ele dá essa notícia, que essa criança ela tinha que ser um nazireu, essa mulher, ao mesmo tempo que ela fica alegre, ela vai ficar preocupada. Por que ela vai ficar preocupada? Porque ela está feliz porque ela vai receber um filho, mas ela está preocupada porque esse filho vai ser um nazireu. Então, toda vez na Bíblia que a gente vê um filho que foi enviado como nazireu, Deus coloca sobre os pais uma responsabilidade muito grande. Eu vou te explicar o porquê. Nazireu naquela época, poucas pessoas na Bíblia foi nazireu. Um exemplo, Samuel foi um nazireu, né? Sansão aqui foi um nazireu. A Bíblia diz que João Batista foi um nazireu, né? Jesus foi um nazireu. O apóstolo Paulo também, ele foi um nazireu. Então poucas pessoas na Bíblia foi um nazireu. Então eu preciso te explicar o que é um nazireu. Um nazireu, segundo a Bíblia, era uma criança enviada por Deus, e essa criança ela ia ter alguns cuidados em especiais. Deus exigia um cuidado especial com essas crianças que ia ser nazireu. Essas crianças elas iam ser consagradas ao Senhor desde o seu berço até a sua morte. Ou seja, o nazireu, segundo a Bíblia, ele é consagrado ao Senhor por resto da sua vida. Um nazireu, segundo a Bíblia, era alguém que ia ter uma consagração, ia ser uma pessoa santificada, uma pessoa separada por resto da sua vida. Então, só para os irmãos entenderem, um nazireu, uma pessoa que era um nazireu, ele não podia beber nenhum tipo de bebida forte, ele não podia participar de nenhuma festa, ele não podia ir em nenhum velório, ele não podia ir por nenhum enterro. Ele tinha que ter uma vida regrada, uma vida santa, uma vida ali na presença de Deus. Então todo nazireu, ele precisava ter esse cuidado, os pais tinham que ter esse cuidado com a criança. Então o nazireu, ele era realmente uma pessoa separada, ele não estava em festa, ele não estava na rua à toa, não, ele era consagrado, separado ao Senhor. Então agora, os pais de Sansão são escolhidos por Deus. Deus escolheu agora Manoá juntamente com a sua esposa, para que através da vida dele, eles pudessem agora receber Sansão, né? A mãe agora de Sansão vai recebê-lo como uma joia preciosa, vai receber como um enviado de Deus, como disse o anjo a ela. Então foi a maior alegria quando eles agora recebem esse menino. Sansão, ele nasce e com todos os cuidados do pai, Sansão ele vai crescendo, né? Ele vai se desenvolvendo, ele vai ali se tornando um homem, né? Um homem. E a Bíblia diz que quando chega a faixa etária, mais ou menos de 17 a 18 anos de idade, nessa faixa etária,
Sansão agora, ele começa a tomar algumas decisões equivocadas. Não era da vontade de Deus, até então, como eu acabei de dizer, ele foi enviado por Deus. O anjo diz à sua mãe que ele tinha que ser um nazireu. Então, Deus tinha uma missão específica, Deus tinha um projeto específico, Deus tinha uma chamada específica na vida de Sansão. Mas quando ele se torna agora um jovem, que ele está de um jovem da fase jovem para adulto, ele vai cometer os seus primeiros erros. A Bíblia diz que lá nas terras dos filisteus havia uma cidade por nome Timnate. E nessa cidade lá dos filisteus, Sansão, ele vai para essa cidade, e nessa cidade ele começa a se envolver com uma mulher que chegou a ser esposa de Sansão. A Bíblia afirma que essa mulher, ela chegou a ser esposa de Sansão. E essa mulher agora, ela começa a levar Sansão para os maus caminhos, porque tudo que essa mulher queria era saber, saber da vida de Sansão, saber das qualidades, saber de tudo da vida de Sansão. Foi um erro ele descer para essa cidade dos filisteus e se envolver com aquela mulher. Mas o texto e a Bíblia vai nos revelar que ele não se envolveu só com aquela mulher, mas ele se envolveu também com alguns amigos. Segundo o texto diz que ele se aliou com 30 amigos ali da cidade de Timnate. Ali, sem dúvida, foi um dos maiores erros que ele cometeu. Ele está na terra dos seus inimigos, ele se envolve com uma mulher que está vasculhando tudo a vida dele ali, e depois ele se envolve com mais 30 amigos naquela cidade. Você sabia que Sansão, ele adquiriu esses 30 amigos em um dia só? Como pode, irmãos, você conseguir em um único dia 30 amigos? Como que pode uma pessoa num único dia ela conseguir 30 amigos? Porque nós sabemos muito bem que amigo, você realmente vai saber quem é verdadeiramente seu amigo ao passar do tempo. Não tem como num único dia a gente afirmar que uma pessoa é o nosso amigo, porque amigo nós vamos identificar conforme o tempo, conforme o tempo, porque conforme o tempo ele vai passando, a gente vai ter luta, a gente vai ter prova, a gente vai ter crise, a gente vai ter altos e baixos. Uma hora a gente vai estar bem, outra hora a gente vai estar mal. Então nós vamos saber verdadeiramente quem é amigo conforme o tempo, porque conforme o tempo vai passando, nós vamos conhecendo as pessoas por causa das atitudes, por causa do posicionamento que as pessoas vão ter diante da gente no momento difícil, no momento da luta, no momento da adversidade. Então, essa palavra é uma palavra muito forte. Quando a gente fala de amigo, estamos falando de pessoas que realmente estão conosco, com a gente, em todos os momentos da nossa vida. E Sansão, naquele momento ali, ele desce para aquela terra de Timnate, que era a terra dos filisteus, e nessa terra, em um único dia, ele conhece ali 30 amigos, e ele passa a levar aquela amizade a sério, sem avaliar, sem avaliar aquela amizade, sem realmente ali fazer passar uma peneira para saber de fato quem eram os seus amigos. Então Sansão, ele adquire agora 30 amigos, e eu queria um pouco usar essa parte da mensagem para falar um pouco sobre amizade. Porque hoje nós temos colegas, nós temos conhecidos, nós temos companheiros e nós temos amigos. E é importante
nós entendemos que tem pessoas que é colega, tem pessoas que é companheiro, né? Tem pessoas que são conhecidos e tem pessoas que são amigos, né? Quando a gente não consegue distinguir, quando a gente não consegue separar essas funções do colega, companheiro, conhecido e amigo, nós vamos sofrer. Por que nós vamos sofrer? Porque na hora que você precisar de uma pessoa que você acha que aquela pessoa verdadeiramente é o seu amigo e aquela pessoa não te responder à altura, você vai se decepcionar com aquela pessoa. Mas você vai se decepcionar por causa de você mesmo. Porque você confiou numa pessoa sem antes avaliar se realmente aquela pessoa era o seu amigo ou não. Então hoje nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas estão se decepcionando com todo mundo. Porque qualquer pessoa que entra na sua vida, você já toma como amigo. Qualquer pessoa que você conhece do dia para a noite, você já faz daquela pessoa o seu amigo. Então, qualquer pessoa que você conhece do dia para a noite, você já abre o seu coração, você já abre as suas emoções, você já revela os seus segredos, você já fala da sua vida, você já sabe, rasga o coração, e ali você começa a confiar naquela pessoa. Só que é uma pessoa nova, uma pessoa que entrou na sua vida agora. E aí nos próximos meses você vai ter uma decepção. Por quê? Porque você não fez uma avaliação de quem é quem. Você não fez uma avaliação de quem é colega e de quem é amigo. Então eu separei aqui algumas características do que é amigo. E lembrando que essa terra onde Sansão estava, essa terra onde Sansão, ele conheceu a sua mulher agora, a sua primeira mulher, e essa terra onde Sansão conheceu num único dia 30 amigos, essa terra, segundo o dicionário, diz que o nome de Timnate significa ilusão. Isso daqui é muito forte. Então, o próprio significado daquela cidade já fala tudo, fala que é ilusão. A vida de Sansão ali não fluiu. A vida de Sansão ali não foi para frente. Por quê? Porque ele estava na terra da ilusão. Então a ilusão tem enganado muitas pessoas, né? Porque você pensa, você imagina, você confia, você se entrega a uma pessoa, você se entrega a um ambiente, você se entrega a uma instituição, você se entrega de corpo, alma e espírito, e depois você se ilude com as pessoas. Então isso daqui é interessante, porque o nome daquela cidade, Timnate, significava ilusão. Então a mulher que Sansão ele arrumou naquela terra era uma ilusão. Os amigos que Sansão ele adquiriu naquela terra era tudo ilusão. Então vamos ver algumas características aqui do que é um amigo. Amém? Eu vou fazer questão de ler. Talvez tenha mais, mas eu separei aqui 12 características do que é um amigo. Amém? 12 características do que é um amigo. E eu queria ler para você essas 12 características para que você possa entender o que é um amigo de verdade. O que é uma pessoa que você pode contar. Uma pessoa que você pode realmente abrir o seu coração, né? E você revelar os seus segredos, você pedir ajuda, você chorar, você falar das suas lutas, falar das suas mazelas, falar dos seus defeitos, falar das suas fraquezas, falar dos seus erros, pedir socorro, pedir ajuda. Então eu quero falar a característica dos verdadeiros amigos que você pode de fato abrir o seu coração e confiar nesses amigos. Então vamos lá, eu vou falar de 12 características de um amigo. A primeira característica de um amigo é presença constante. Essa é a primeira característica de um amigo, é a presença constante. Ou seja, quando eu falo de presença constante, eu não estou falando da pessoa viver na casa da outra o tempo inteiro. Não falo disso, irmãos. Porque para ser amigo,
você não precisa estar na casa de outra pessoa o tempo inteiro. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você ter um contato constante com aquela pessoa, né, ali semanal, né, sempre ali conversando pelo Zap, conversando, dialogando, independentemente do tempo que você está passando, que você está vivendo, sendo um tempo ruim ou tempo bom, o verdadeiro amigo, ele será constante na sua vida. Se você estiver passando um momento ruim, ele vai te ligar, ele vai perguntar como que você está, ele vai perguntar da sua família, ele vai sempre estar com você. Ou seja, o verdadeiro amigo é uma presença constante. No momento que você mais precisar, ele vai estar ali juntamente com você. Segunda característica, fala de lealdade de segredos, ou seja, o verdadeiro amigo, ele é leal. O verdadeiro amigo é aquele amigo que quando você abrir o coração para esse amigo, ele vai realmente ali te ajudar, né? Ele vai ocultar os seus segredos, porque se você contou um segredo a esse amigo, ele é leal, ele jamais vai contar esses segredos a outras pessoas, porque você confia nele e ele deve ter também a sua confiança. Então, segunda característica, lealdade, amém? O verdadeiro amigo, ele é leal. Terceira característica de um verdadeiro amigo é respeito e sinceridade. O verdadeiro amigo, ele te respeita como você é e ele é sincero em tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele fala contigo, ele é sincero. Então, terceira característica está aqui, respeito e sinceridade. A quarta característica de um verdadeiro amigo, ele é tolerante. Ele ou melhor dizendo, a quarta característica do verdadeiro amigo é tolerância e diferenças, né? Tolerâncias às diferenças, é isso mesmo, melhor dizendo, né? Tolerância às diferenças, é isso mesmo, ou seja, tolera as diferenças, porque na verdade, mas eu sempre falo que ninguém é igual a ninguém, amém? Ninguém é igual a ninguém. Então, quando fala aqui que o verdadeiro amigo, ele vai tolerar as diferenças, está falando daquelas pessoas que ela consegue distinguir, ela consegue separar a situação. Então, para ser amigo de alguém, você não é obrigado a você gostar das mesmas coisas que a pessoa gosta. Então, sempre entre amigos vai haver as diferenças. Na verdade, um exemplo assim, às vezes você tem um amigo que ele é um palmeirense, de repente você é um corintiano, mas se realmente ele é um amigo seu, você vai tolerar isso, porque não importa se ele é palmeirense ou você é corintiano. Ou de repente, se o seu amigo ele é a favor do Lula ou você é a favor do Bolsonaro, isso não faz diferença. Amém? Então, quando fala de diferença, fala de gosto. De repente, o seu amigo gosta de um tipo de música, você já gosta de um outro tipo, né? De repente, o seu amigo, de repente, gosta de feijoada, você não gosta. Então, diversas indiferenças. Amém? Então, amigo de verdade, ele tolera essas coisas. Amém? Porque para ser amigo de alguém, a pessoa não precisa fazer as mesmas coisas que o amigo faz. Não tem que ter os mesmos gostos que o amigo tem. Não tem que fazer as mesmas coisas que o amigo faz. Porque isso tem que ser respeitado, né? Aquilo que a pessoa gosta, o estilo que a pessoa tem de vida, né? Os gostos que a pessoa tem, tudo isso tem que ser respeitado dentro de uma amizade. Então, o verdadeiro amigo, ele tolera as indiferenças, amém? As diferenças, né? Vamos aqui. A quinta característica de um verdadeiro amigo é uma ajuda mútua, né? Ou seja, o verdadeiro amigo, ele ajuda aquilo que ele pode. Isso daqui é interessante, por quê? Porque o verdadeiro amigo,
ele vai ajudar naquilo que ele pode. Às vezes o verdadeiro amigo, ele não vai conseguir te ajudar naquilo que você precisa, talvez na altura daquilo que você precisa, mas ele vai ajudar naquilo que está à disposição dele, independentemente se for financeiro, se for psicológico, se for algo conjugal, se for um aconselhamento, não importa. Ele vai procurar, dentro das limitações deles, ajudar, né? Ajudar você naquilo que ele pode. Então isso é interessante, porque o verdadeiro amigo, ele se preocupa e dentro daquilo que ele pode, ele vai procurar ali te ajudar. Então, isso daqui é muito interessante. Nós vamos agora para a sexta característica de um amigo. Ele dá bronca quando for necessário. E isso é verdade, irmão, porque o verdadeiro amigo, ele não é aquela pessoa que são bajuladores, né? Porque tem amigos que é bajuladores. Quem são os bajuladores? Bajuladores são pessoas que estão do seu lado, mas ele nunca aponta o seu erro. Ele nunca aponta o seu erro. E às vezes os bajuladores, eles estão do seu lado para poder usufruir daquilo que você tem e daquilo que você pode fazer por ele. Então, ele está ali sempre te bajulando, ou seja, ele não dá bronca quando é necessário. E uma das características do verdadeiro amigo, como está aqui, a sexta característica, é aquele amigo que ele vai te corrigir quando for necessário. Ele vai chamar a atenção sua, a minha atenção, a nossa atenção, quando for necessário. Porque o amigo, ele quer o bem. Quando o amigo ele vê que a gente estamos entrando numa furada, ele vai aconselhar. Quando ele vê que de repente por algum motivo a gente tomou uma atitude errada, a gente fez alguma coisa ali que não vai nos fazer bem, ele vai corrigir, ele vai chamar a atenção, né? Ele vai, de alguma maneira, ele vai brigar com a gente. Por quê? Porque o amigo ama, o amigo gosta. Então, por ele gostar, quando for necessário, ele vai chamar atenção, ele vai dar bronca, ele vai puxar a orelha. Por quê? Porque amigo é isso, amigo é aquele que se preocupa com a gente. Então, se ele preocupa com a gente, é isso que ele vai fazer, ele vai puxar a orelha. Amém? A sétima característica de um verdadeiro amigo é saber ouvir. Então, o verdadeiro amigo é aquele que ele sabe ouvir. Amém? Porque amigo também que ele quer só dar palpite na sua vida, só ele acha que ele está certo, só ele acha que tem que ser do jeito dele, ele nunca te ouve, ele nunca quer ouvir. Então isso é muito perigoso. Então um amigo de verdade é aquele que sabe ouvir. Amém? Então vamos lá. Oitava característica significa aqui proteção. Então um amigo realmente ele é uma proteção, né? Ele está sempre ali para proteger, ele está sempre ali para auxiliar, ele sempre está ali, sempre está na retaguarda, né? Nona característica, o verdadeiro amigo, ele sempre está incentivando. O verdadeiro amigo é aquele que quando ele vê você fazendo alguma coisa de bom, ou quando ele vê ali você se esforçando para poder adquirir alguma coisa, ele está sempre incentivando, ele está sempre ali no seu pé. Isso, vai mesmo, você vai conseguir, vai dar tudo certo, se esforce. Então o verdadeiro amigo é aquele que está sempre incentivando. Amém? 10ª característica, o verdadeiro amigo, ele sabe pedir perdão e ele sabe perdoar. Porque você sabia que entre amigos também acontece também desavença. Entre amigos também acontece, às vezes, ali um desacerto, né? Então, o verdadeiro amigo, ele sabe pedir perdão quando ele errou. Ele sabe pedir perdão quando ele cometeu um erro contra você. E ao mesmo tempo ele sabe perdoar também. Porque se ali pisou na bola, você errou com o verdadeiro amigo, ele vai ser humilde o suficiente também para te perdoar. Então aqui, o verdadeiro amigo, ele sabe pedir perdão e ele sabe perdoar. Amém? 11ª característica do verdadeiro amigo é a gratidão.
o verdadeiro amigo, ele sabe ser grato. Amém? O verdadeiro amigo, ele sabe ser grato. Ele é grato, né? Ele demonstra gratidão. Ele nunca se esquece daquilo que talvez um dia você fez por ele. Ele sempre vai agradecer, por mais que seja uma coisa banal, uma coisa simples, né? Mas ele sempre vai agradecer, porque os verdadeiros amigos, eles são gratos, amém? E a 12ª característica da verdadeira amizade, o verdadeiro amigo, ele é uma amizade eterna. É uma pessoa que um dia vai partir e vai nos deixar saudade pelo seu jeito de ser, pelo seu estilo de vida, por tudo aquilo que ele fez na nossa vida, tudo aquilo que ele representou para a gente, nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, o verdadeiro amigo também é uma amizade eterna, ou seja, uma amizade que não terá fim. Amém? Uma amizade que a gente vai partir, tanto a gente ou o verdadeiro amigo vai partir, e nós vamos sentir saudade por longos anos, porque foi realmente uma verdadeira amizade. Então foi importante eu falar dessas 12 características aqui, para que a gente possamos entender um pouco o que é um verdadeiro amigo. Verdadeiro amigo é aqui, é isso daqui que eu falei para você, amém? E segundo a ciência diz assim, que você pegando um conjunto, né, pegando a vida de um ser humano todo, uma vida completa de uma pessoa, a ciência diz assim, que no mínimo um homem ou uma mulher ou um jovem, ele vai conseguir ter, se chegar no topo, 5 amigos. Você acredita nisso? Você pode pesquisar sobre isso daqui. A ciência diz que se um ser humano ele conseguir ter muitos amigos, assim, amigos de verdade, dentro dessas características que eu te disse aqui, vai ter no máximo 5 amigos, amém? 5 amigos, né? Além disso, vai ser colegas, companheiros, né? Conhecidos, pessoas que a gente conhece no dia a dia, que a gente até conversa, mas não amigos. Então isso é comprovado cientificamente, que se alguém tiver amigos de verdade, não passa de 5 pessoas, dentro dessas características que eu acabei de ler aqui para os irmãos. Então os irmãos conseguem entender o erro de Sansão. Quando Sansão está lá na terra da ilusão, que ele conhece lá a sua primeira esposa, e que ele conhece num único dia 30 amigos, ele se envolve com aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram o fracasso de Sansão. Sansão tinha tudo para ser abençoado por Deus. Sansão tinha tudo para ser uma pessoa abençoada pelo Senhor. Mas todo mundo que ele conheceu naquela cidade, ele chamava de amigo. Todas as pessoas que ele conheceu ali, ele colocou ali no seu hall de amizade. É aquilo que eu falei, é impossível você conhecer 30 amigos num único dia e você tratar todos aqueles amigos como se fossem amigos verdadeiros, sem você viver os momentos bons e os momentos ruins com seus amigos. Amém? Então, essa parte é uma parte importante. Sansão, ele não vigiou, e a Bíblia diz que ele precisou ir para a casa dos seus pais, né? E ele teve um pequeno desentendimento com a sua primeira esposa, e ele foi para a casa dos seus pais, ficou 30 dias na casa dos seus pais. E a Bíblia diz que quando ele voltou para a terra de Tinate, quando ele voltou para aquela terra, ele chegou naquela terra, e a Bíblia diz que a sua mulher já estava com um companheiro seu, ou seja, um daqueles 30 amigos já estava com a mulher de Sansão. Então isso prova que tudo aquilo que ele estava vivendo realmente era uma ilusão, né? Ele sofreu muito, e ali realmente ele teve uma decepção naquela terra dos filisteus, porque ali não era o lugar dele. Ali não era o lugar dele. Não era para ele se envolver com aquela mulher. Era para ele se envolver com uma mulher que fosse da sua linhagem. Era para ele se envolver com uma mulher que era da tribo de Dan.
porque o seu pai Manoá, ele pertencia à tribo de Dan. Então, por certo, Sansão, ele tinha que se envolver com uma mulher da tribo de Dan, mas ele preferiu se envolver com uma filisteia. E aí grande foi o preço que ele pagou. Mas Deus tinha uma obra na vida dele, sabe? Deus, ele tinha uma obra na vida dele. E talvez se Sansão ele tivesse obedecido à voz de Deus, se talvez Sansão ele tivesse andado nos caminhos do Senhor, talvez o reinado dele seria uma bênção, né? Talvez o reinado dele seria um dos melhores reinados de Israel. Mas nós vamos observar aqui que Sansão, depois ele comete um segundo erro. Ele desce novamente para a terra dos filisteus, e dessa vez agora ele vai conhecer uma mulher que todos conhecem a história, que era Dalila, né? Dalila, ele conhece Dalila, né? E Dalila, ela era uma mulher perigosa, era uma mulher muito bonita, e segundo a história diz que cerca de 182 sacerdotes lá dos filisteus, cerca de 182 sacerdotes, eles deram suborno para aquela mulher, para que aquela mulher derrubasse Sansão. Aquela mulher foi uma mulher comprada, foi uma mulher enviada mesmo, vamos falar aqui, enviada do inimigo, para poder derrubar Sansão. Então, pela segunda vez, ele vai cometer aqui o segundo erro. Ele vai agora, começa a se envolver com Dalila, e Dalila agora, ela queria descobrir na onde estava a força daquele guerreiro. Ela queria saber na onde estava a força daquele homem de Deus. Ela tinha que descobrir na onde estava a força de Sansão, porque Sansão já era conhecido ali, porque ele já havia nessa altura matado o leão, ele já tinha provado que era um homem muito poderoso, a ponto da Bíblia dizer que só nas costas ele levou um portão, que era o portão da entrada de Gaza, um portão que pesava 3.000 quilos. Ele colocou nas costas e ele carregou aqueles portões da cidade de Gaza, portões que pesavam cerca de 3.000 quilos. Os irmãos conseguem imaginar isso daqui? A força que Sansão tinha. Então, Sansão era temido por todos. Sansão, ele era respeitado por todos. Então, a função de Dalila, que ela foi comprada por aquele sacerdote, era descobrir na onde estava a força de Sansão. E Sansão, mais uma vez, ele vai se iludir, né, com Dalila, porque era uma das mulheres mais bonitas entre os filisteus, e ele agora se deixou se levar pela emoção, e ele comete agora um erro muito grande. E agora ela descobriu que a força de Sansão estava no cabelo. Mas nós sabemos, amados irmãos, que não é que estava no cabelo, porque na verdade, como eu disse aqui no começo, os nazireus, eles não podiam cortar o cabelo. Então Sansão, ele não cortava o cabelo, não era porque a sua força estava no cabelo. Sansão, ele não cortava o seu cabelo porque ele era um nazireu. E como eu disse aqui, poucas pessoas na Bíblia foi um nazireu. E o nazireu não podia cortar o cabelo. Mas a verdadeira força de Sansão, ela vinha do Senhor, porque foi o Senhor que escolheu ele, foi o Senhor que chamou ele, foi o Senhor que fez uma promessa na vida dele, e o Senhor estava se cumprindo. Só não se cumpriu na totalidade porque Sansão se vendeu, Sansão se entregou para Dalila com seus braços abertos. Então ali foi o preço que ele teve da sua rebeldia. Ele se entregou. Aí, só para finalizar aqui, eu vou ler o texto aqui dos últimos minutos de Sansão, né? Dos últimos minutos de Sansão. Eu vou ler um texto aqui de alguns versículos
que está aqui em Juízes, no capítulo 16, a partir do versículo 25. Quando os filisteus, eles conseguiram pegar Sansão, eles arrancaram os olhos de Sansão. Sansão, é aquilo que eu já disse, irmãos, não é que a força estava no cabelo, ele perdeu a força também por causa da sua desobediência, amém? Ele perdeu a força também por causa da sua desobediência. Então pegaram ele agora, prenderam ele numa cela, arrancaram os seus olhos, e ele está vivendo agora um momento muito difícil. Aí agora, nos últimos dias de sua vida, ele está aprisionado, ele está a poder dos filisteus, né, sem os olhos, está num momento muito crítico, muito ruim da sua vida. E agora, só que acontece, Juízes capítulo 16, a partir do versículo 25, e sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Eles estavam zombando com Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim, e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita, numa, e com a outra mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Amém, irmãos? Então aqui os irmãos veem que ele faz a última oração ainda, pedindo para que o Senhor desse ali a última força para ele, né? E o Senhor, pela misericórdia, deu a última força ali para Sansão, e ele grudou nas colunas ali do templo, aqui se refere casa, mas era um templo gigante, né? Você vê que tinha mais de 3.000 homens naquela casa, e ele agarrou ali, né, com as suas mãos sobre a coluna daquela casa, e ele puxou aquelas colunas ali, e aquelas colunas caíram, e a casa toda caiu, e ali a gente pôde observar ali que morreu mais gente na sua morte do que quando ele estava em vida. Então nós aprendemos aqui nesta noite com Sansão, amém? Aprendemos aqui com Sansão que nós temos que vigiar, amém? Nós temos que vigiar, nós temos que vigiar com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que vigiar com os nossos amigos, né? Quando eu falo amigos, não os verdadeiros, eu falo daquelas pessoas que supostamente a gente fala que é amigo, mas não é amigo, porque amigo de verdade jamais vai levar você para o erro. Amigo de verdade jamais vai te dar maus conselhos. Amigos de verdade jamais vão fazer você perecer. Amigos de verdade jamais vai te levar para maus caminhos. Então vamos aprender com Sansão, amém? Sansão, ele cometeu muitos erros. A vida dele podia muito bem ir muito longe, mas só que ele não vigiou, e aí ele perdeu a bênção. Eu sempre ensino isso para os irmãos, e mais uma vez